Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Fala, domínio. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, fala, fecundos. Multiplicai-vos, fala, multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora Lucas, capítulo 10, verso 17, até o verso 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Diga para o irmão que está do seu lado assim: Cristo, a igreja e o reino de Deus. Repete para ele: Cristo, a igreja e o reino de Deus. Vamos sentar, amados. Amados, nesses dois textos, nós vemos qual é o projeto de Deus para o ser humano. Nesses dois textos, nós vemos o que Deus pretende conosco. Inicialmente na gênese do homem, Deus já decidiu como seria. E depois, com o Cristo vindo à terra, o Senhor Jesus vai para os seus discípulos e devolve para eles aquilo que estava sendo proposto desde o Gênesis. Na criação, Deus já previu que o homem exerceria governo, domínio, autoridade. Ele foi investido por Deus de uma autoridade num espaço físico chamado Jardim do Éden, onde Deus queria trazer para a terra uma fração da grandiosidade do reino dos céus. Deus preparou tudo, fez tudo harmônico e perfeito, formou o homem e estabeleceu o homem como governante na terra de uma projeção do reino dos céus. Deus fez isso, quis fazer, decidiu fazer, deu ao homem uma série de instruções e esperava que o homem funcionasse. Mas o homem não funcionou. Derrubou o próprio homem, derrubou o propósito de Deus. O próprio homem que Deus estabeleceu na terra para viabilizar um projeto, se deixou usar pelo maligno e quebrou um propósito de Deus na terra. Falhou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: o homem falhou. Essa semana eu estava em São Paulo, na terça e na quarta-feira. O movimento apostólico decidiu se organizar no Brasil, e lá nós participamos da instituição da Coalizão Apostólica de Líderes Apostólicos no Brasil, COBLAP, nome difícil, né? E tem uma tarefa também muito difícil.
que é colocar a igreja no trilho, de modo que ela cumpra o seu propósito na terra. E nesse congresso, no meio de tantas pessoas influentes e ungidas, ministrando, Peter Wagner, John Kelly, apóstolo René, Estevão Hernandes e César Augusto, Fernando Guinle, estava também a apóstola Valnice Milhomes. E a apóstola Valnice trouxe algumas revelações muito difíceis da gente digerir. Ela disse assim: há 21 anos eu comecei o movimento dos guerreiros e guerreiras de oração. Nessa ocasião, nós éramos no Brasil em torno de 7% dos evangélicos. E 21 anos depois, nós estamos passando da casa dos 30%. Irmãos, é um crescimento exponencial. Porque uma coisa é você crescer, sua família crescer, outra coisa é um país mudar de cultura e assimilar uma nova perspectiva espiritual. Isso é sobrenatural. Os canais de televisão evangélicos foram ampliados. Hoje nós temos hoje nós escolhemos os programas. Os líderes espirituais na nação estão com vários programas evangelizando, não é verdade? Mas em contrapartida, você pega os jornais e você vê o seguinte: a criminalidade aumentou, a corrupção aumentou, a saúde piorou, o ensino é deficitário, a família está se degenerando. E ela, com aquele jeitão dela, assim, apoiou no púlpito e falou: nós perdemos, Senhor. Nós perdemos. E na verdade nós estamos perdendo, irmãos. Sua célula está crescendo, mas a igreja está perdendo. A sua igreja, você que está aí nos assistindo, está crescendo, mas nós estamos perdendo. Por quê? Porque nós deixamos de ser estrategistas, irmãos. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Nós entramos em guerras para nos consolidar com algumas batalhas vencidas. Você pode vencer batalha e perder uma guerra. A batalha você vence desalojando o inimigo, mas uma guerra você vence tomando posse do território que estava na mão do seu inimigo. É por isso que na sua casa muita coisa não está acontecendo. Porque você se levanta como homem ou uma mulher de Deus, repreende o diabo, e ele vai fugir não porque é você, mas é por causa do nome que você usa. Mas se você não tomar posse do terreno que estava debaixo do jugo do adversário, você não tem domínio sobre aquele lugar. E naquilo que você não tem domínio, você não exerce governo. E se você não governa, você não muda os paradigmas daquele território. Todo grande general de batalha tinha uma estratégia. Ele não só vencia o exército adversário, ele entrava no território e ocupava o território. A ocupação é uma expressão militar. Significa que você agora vai ditar novas regras, vai levar novos princípios e valores, vai mudar os paradigmas para que aquele lugar se torne subjugado a você. Nós temos expulso o demônio, mas não temos mudado o território. Perdemos. E nós temos perdido. Eu voltei de lá, extremamente preocupado. Que tipo de igreja é a nossa? Vivendo neste mundo em que nós estamos vivendo, com tantos recursos à disposição da igreja, e nós ainda assim continuamos
satisfeitos em expulsar demônios. Jesus falou: vocês estão muito contentes porque os demônios saíram por causa do meu nome. Mas olha, essa não é alegria. Alegria é ter o seu nome escrito no livro do céu. Sabe o que significa isso? Significa que eu deixei de ser cidadão do mundo e me tornei cidadão do reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus vai comigo para onde eu for, porque ele não será manifesto com visível aparência. Eles não dirão eis aqui ou eis ali, porque ele não será visto assim. Jesus disse que o reino de Deus está plantado dentro de nós. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu vejo o reino de Deus na sua vida. O mundo também precisa ver o reino de Deus na sua vida. Se não, fala para ele, você não governa. Os apóstolos voltaram para Jesus satisfeitos. E os demônios, Jesus falou: peraí, mas o propósito não é esse. O propósito não é esse. Eu não vim para expulsar demônios só, eu vim para implantar um reino. E para implantar um reino nós vamos vencer batalhas. E uma delas é expulsar demônios. Mas a principal delas é mudança de paradigmas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de submissos e subjugados ao príncipe deste século e nos tornarmos submissos e subjugados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor do reino. Quando a minha mentalidade muda, a minha ação na terra é diferente. Nós não somos soldados para mandar demônios sair, nós somos soldados que ocupam territórios. Você precisa ocupar o território do seu casamento. Você precisa ocupar o território da sua família. Você precisa ocupar o território do seu trabalho, do seu ministério, da sua célula. Você precisa ocupar territórios. E como é que se ocupa território? Subjugando o maligno, primeiro. E depois implementando uma contracultura. Nós estamos aqui para andar na contramão do mundo. Quando eu e você andamos na mesma maré do mundo, sujeitos aos mesmos princípios e valores, falando até do evangelho, mas movido por sentimentos mundanos e malignos, nós somos subservientes a ele. E vamos fazer como muitos dos grandes generais fizeram. Alexandre o Grande, ele tinha uma estratégia. Ele chegava para numa nação, ele vencia os adversários, e mais do que buscar os despojos, ele tinha duas atitudes muito importantes. Primeira, ele colocava uma biblioteca naquele país. Guerreiro, um general de batalha. Alexandre nunca se chamou rei, ele se chamava general. E essa expressão a gente tem que entender: general é estrategista. E o Senhor não quer na terra qualquer um, o Senhor quer na terra generais. Nós somos generais de batalha, nós temos que ser estrategistas. Nós temos que saber por que viemos, para que existimos e como vamos funcionar. Então ele plantava a primeira coisa uma biblioteca. Por quê? Porque os livros quem trazia era ele. Porque a instrução quem dava era ele. E ele queria mudar conceitos e valores, porque ele queria criar paradigmas diferentes. Muitos de nós somos assim. Chegamos aqui na igreja, aprendemos os valores corretos. E vamos lá para o mundo, para o reino do inimigo. E somos expostos à biblioteca dele. E ele tem muito recurso. Ele tem livro escrito, ele tem audiovisual. Ele sabe passar as mensagens para mim e para você. E sem perceber, por osmose, a gente vai recebendo novos valores e novos conceitos. Começamos a ser a igreja do não é bem assim, não tem nada a ver. Começamos a não mais separar o santo do profano. Começamos a amar o pecador e o pecado dele junto. Começamos a questionar a vida santa e a preferir a vida antiga da perdição e do pecado. Começamos a claudicar entre dois caminhos: a retidão, que é devida aos que creem,
e a profanação. Você está entendendo? Ele introduziu uma biblioteca para que aquele povo fosse exposto aos valores que ele queria que fossem vividos naquele povo. Biblioteca não estimula velhos, estimula os novos. Ele era estrategista, ele podia esperar uma geração nascer, servindo a ele. É isso que o diabo está fazendo, entrando na minha casa e na sua, preparando a geração que é nossa, nossos filhos, para servir a ele dentro das igrejas. E nós precisamos mudar a nossa maneira de agir. Ele sabe colocar as bibliotecas, e nós, por omissão e ignorância, por dureza de coração, por não sermos ensináveis, também não ensinamos aos nossos filhos. Chegou a hora de mudar, irmãos. Ou nós vamos entregar essa nação na mão do diabo. Falta pouco para ele tomar posse de vez. As estruturas que estão aí viabilizam a governança dele. Segunda coisa que Alexandre o Grande fazia, além da biblioteca, ele levantava um governo local. E nesse governo ele pegava os jovens, os preparados e os influentes que não queriam abrir mão do privilégio de ser influente. Porque numa mudança de paradigma você vai ter que abrir mão de muita influência para se deixar influenciar pelo Senhor dos paradigmas perfeitos. E ele ia descobrir quem eram aqueles que tinham influência, que não queriam perder a influência por causa da dominação. Esses ele cooptava para eles e fazia deles prepostos de Alexandre naquele lugar. Os romanos fizeram isso em Israel. Quantos sacerdotes se venderam e foram instrumentos do diabo para infernizar a vida do povo de Deus? Os iguais, ferindo seus iguais. Isso não está longe de acontecer também nos dias de hoje. Você está entendendo o que Deus está falando para você e para mim? Irmão, não dá para andar com Jesus como quem está olhando uma paisagem passeando de barco pela Baía de Vitória, não. Quem tem olho espiritual está vendo e não é nada bonito que vê. E quem tem um pouquinho de bom senso já se projeta para frente e já sabe que o que vem pela frente não é nada agradável de viver. Precisamos nos unir em torno de um propósito. Precisamos nos unir em torno da implantação do reino. Precisamos dizer não para Satanás e sim para o Senhor de toda a glória. E dizer, não quero mais minha vida a serviço desse vagabundo. Desculpe a expressão, mas ele não tem outra melhor para ele. Eu quero a minha vida a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Foi para isto que ele me salvou. O Senhor te salvou e te deixou na terra para cumprir um propósito. Correu o risco de você se atropelar, se perder para o inferno, envergonhar o nome dele. Mas ele deixou você na terra, tem um propósito. Qual é o propósito? Retornar ao projeto original. Qual é o projeto original? Dominar e sujeitar a terra. Exercer governo. Como é que funcionava isso? Lá no paraíso. Adão formou o homem, o Senhor formou o homem, Adão e Eva. E conversava com eles na viração do dia. Adão nasceu com o DNA de Deus, nasceu com a essência da perfeição nele. Tinha 100% do seu aproveitamento cerebral. Hoje qualquer gênio não chega a 5%, 6% de utilização do cérebro. Você acha que Deus é supérfluo? Fazendo o homem com potencial de 100% e usar só 6%? Você acha que Deus é besta? Fez com 100 para usar 100. E quem ia balizar os 100% da mente do homem era Deus. Todo dia, na viração do dia, ele se encontrava com o homem e instruía o homem em como era andar com ele e governar na terra, uma projeção do reino dos céus. O homem estava sendo formado por Deus. Enquanto ele ouvisse Deus e andasse na presença de Deus, ele tinha garantido a excelência do seu governo. Mas um dia, aquele que queria ser Deus no céu e não conseguiu, decidiu mandar na terra. E ele descobriu que para entrar na terra ele tinha que ter legalidade.
Porque Deus deu ao homem a terra. A Bíblia diz que o Senhor deu a terra aos filhos dos homens. A terra é nossa, não é do diabo. Eu vou repetir. A terra, esse planeta que a gente vive, é nosso, não é do diabo. Então tudo que está plantado nesse planeta tem que ser consagrado a Deus e tem que estar debaixo do teu governo. E do meu também. Esse era o projeto original. Mas o homem que tinha autoridade passou a ouvir vozes estranhas. Fala, ouvir vozes estranhas. Quem ouve voz contraditória fica controverso no caminho. E foi o que o diabo conseguiu fazer com o homem. Uma conversa atravessada, uma conversa boa de ouvir, uma sugestão boa de seguir, algo que agradava ao paladar. Porque nós caímos assim, irmão. Você não cai por coisa que não é agradável, você só cai nas que são agradáveis. Você só cai nelas. E ele sabe como alcançar a nossa história a partir das nossas preferências. Aí você sabe a conversa, foi para Eva. Eva comeu o que não tinha que comer. Deu para Adão. Adão, que tinha o poder e autoridade, não exerceu. Se deixou induzir. E os dois caíram. Deus então toma uma decisão. Fecha o acesso para o paraíso e tira o homem de lá de dentro. Por quê? Não tem sentido. Entregar uma projeção do reino dos céus para ser governado por um homem demonizado. Aqui dentro você não manda mais. Você não pode mais andar comigo. Você está sabido demais. Está querendo saber mais do que eu. Não pode. Está no mesmo manto do diabo, que é um trono acima do meu. Não pode. E nós vamos fechar isso aqui, porque eu não vou admitir que um território meu seja governado pelo diabo. O diabo quis fazer isso no céu, ele mandou embora. Quando chegou na terra, Deus disse que a terra era dele, deu para o homem. O diabo queria entrar e disse, não, no meu território não. Você vai entrar na terra do homem, mas no meu jardim você não entra não. Fora, aqui ninguém entra, nem homem nem você. Foi isso que Deus fez. O homem então começou a se deixar conduzir pelo diabo. Isso funciona até hoje. Na história da Bíblia, o governo do diabo só terminou quando Jesus se manifestou na terra. Quando o Filho do Deus vivo nasceu na terra, o governo do diabo se extinguiu. Porque um homem entregou para o diabo a autoridade. Só um outro homem poderia tomar do diabo a autoridade. E esse homem, para tomar do diabo a autoridade, não podia ter a mesma história do homem que entregou a autoridade para o diabo. Por isso a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. O primeiro foi imperfeito e falhou, mas o segundo veio sem a semente do pecado. E na sua perfeição de vida, ele reconquistou o direito que estava na mão do diabo para os homens e devolveu ao homem a autoridade na terra. Você está entendendo isso? Isso é sobrenatural. É por isso que no Antigo Testamento você não vê expulsão de demônios. A expulsão de demônios só aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus chegou. Porque tinha que ser alguém com autoridade para expulsar, e quem estava subserviente não pode expulsar. Servo não expulsa senhor. E o homem era servo do maligno. Podia expulsar demônio como? Olha o Velho Testamento todinho, não tem demônio sendo expulso. Mas quando Jesus chegou, ele disse, olha, eu vim para trazer libertação aos cativos. Eu vim para mudar essa história. Eu vim para que o projeto original do meu pai não seja mais frustrado. Eu vim para escrever um tempo novo. Agora não é reino dos céus na terra, agora é reino de Deus nos homens. E ele não vai entrar nesse território, porque eu vou morar nele. É sobrenatural o que Jesus fez. Mas tem que aplaudir muito, irmão. Porque nós éramos território do diabo e nos tornamos propriedade exclusiva do Deus vivo todo-poderoso. Ele estava comendo a nossa carne e nos levando para o inferno. Jesus se fez comida por nós e nos reabilitou.
Se você entende o que houve, era para você dar cambalhota aqui. Essa falta de revelação que faz o diabo continuar vencendo. Diga para o irmão que está do seu lado: o que a igreja precisa fazer agora? Vencer o diabo? Pergunta para ele. O que você vai responder para ele? Sim ou não? Não. Olha para mim. Olha o paradigma. Não é você. É a obra que Jesus fez para você. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo, a morte, o inferno. A Bíblia diz que Jesus já venceu. Então o teu problema não é vencer o diabo. O teu problema é subjugar o vencido. E existe um termo na Bíblia: subjugar. Botar o pé no pescoço. Botar o bicho para baixo. Mantê-lo no cárcere. E não deixar ele sair de lá. Esse é o meu papel e o teu. Primeira coisa, subjugar o animal que estava ali. Ele não pode ter acessos para sair do lugar. Ele não pode ter acesso a mim e a você. Ele não pode ter rota na minha vida e na sua. Botar ele no lugar dele. Fechar a porta e dizer: fora, longe e para baixo dos meus pés. Jesus falou: eis-vos deu autoridade para pisardes em serpentes e a figura do diabo. Faz assim, ó. É aí que o diabo tem que ficar. É aí que as serpentes e escorpiões têm que ficar. Elas não têm que assentar na mesa da tua sala. Elas não têm que entrar nas tuas finanças. Elas não têm que entrar nos teus relacionamentos. Elas não têm que entrar nos teus sentimentos, nas tuas paixões, nas tuas vontades, nos teus pensamentos. O lugar dele é aprisionado aonde? Embaixo do teu pé. Não tenha medo, não é você que vai fazer, Deus já fez. E ele sabe qual é o lugar dele. Mas ele quer acessos. O que dá acesso a ele? O que faz ele readquirir autoridade na minha vida e na sua? O que faz ele se reintroduzir no território que não é dele? Olha para o irmão que está do seu lado. A mesma coisa que deu autoridade a ele no paraíso: o pecado do homem. Essa é a parte difícil. Sabe por quê? A gente quer pisar no diabo, mas não quer pisar na carne, não quer pisar no pecado, não quer pisar no orgulho, na vaidade, no ego, não quer pisar no ódio, não quer pisar nas estruturas humanas que nos levam a pecar. Não é o diabo que te faz pecar. O diabo te induz a cometer um pecado. Se ele não estiver dentro de você, você não vai concebê-lo. Você só concebe o que está dentro de você. Entendeu isso ou não? Se você decide viver uma vida santa, o diabo não tem acesso a você. Você não precisa gritar, pular, dar cambalhota. Você não precisa nada disso. Você não tem acesso. Ele vai andar em derredor, rugindo como um leão que quer tragar. Mas porque você não tem pecado, você vai resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. E se ele foge, ele não governa. E se ele não governa, onde você está, vale o governo que você tem. E se você é governado por Deus, a sua governança é divina na terra. Tua história vai mudar. Teu território vai mudar. Como é que eu ocupo o território?
Pergunta para o irmão: como é que eu ocupo o território? Responde para ele: mudando os paradigmas, mudando os valores, introduzindo uma biblioteca nova. Agora pergunta para o seu irmão: que biblioteca é essa, meu irmão? Que valores são esses, meu irmão? Para eu dominar um território. Olha bem para ele e fala assim: mudando sua maneira de ser e viver nesse território. Você não precisa sair da sua casa para governar a sua casa, precisa? Pelo contrário, para governar tem que estar lá. Agora, o que você precisa fazer para mudar essas coisas? Começar a fazer diferente do que você fazia. Lembra aquelas conversas bobas que você tinha debaixo dos céus da tua casa? Em que você abria a tua boca só para liberar maldição, semente de morte, fracasso e derrota? Pois é, por meio delas o diabo exercia governo. Chegou a hora de você, debaixo dos céus da tua casa, abrir a tua boca e começar a proclamar a vitória do Deus Todo-Poderoso na tua vida, na vida dos que estão contigo e no teu território. Nós somos a contramão do diabo na terra. Nós andamos na contramão do mundo. Então tudo aquilo que a tua carne te estimula a fazer, é exatamente isto que você não vai fazer. E vai contrapor naquele território um decreto totalmente diferente, segundo os paradigmas, valores, princípios do reino de Deus. Você consegue fazer isso? Eu sei que consegue, sabe por quê? Porque muita coisa já mudou na tua vida, sim ou não? Muito território que o diabo dançava, bailava, já não entra mais, nem pede licença, porque sabe que não tem espaço, sim ou não? Mas não tem área na tua vida que você não consegue. Sabe por quê? Porque você ainda não acreditou que pode ali. A operação do diabo é pelo engano. Ele vai dizer para você assim: isso não dá, isso é demais para mim. E ele vai te levar para as histórias que você já teve. Ele vai dizer assim: mas em compensação você já conquistou isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim: uma bobagemzinha só você pode. Ele introduz o inferno inteiro na sua vida, só com uma bobagem. O celular não está comigo. Eu estou ligado no céu direto, não uso o celular. Estão dizendo que esse barulho deve ser o meu celular. Não é cabo. Desliga desliga todos os equipamentos aqui atrás. O iPad não tem sim. O iPad agora é um computador burro. Ele não está sintonizado em sistema nenhum. Irmãos, não é chiado também que vai te tirar do governo, vai ou não é? É em cima do chiado que você vai governar, sim ou não? Amém. Então preste atenção aqui, vamos orar. Um dia a gente vai trabalhar isso com mais profundidade. Hoje não deu, o tempo ficou curto. Mas um dia a gente vai pegar isso daqui e vamos para um retiro espiritual. E nós vamos voltar de lá turbinado, meu irmão. Porque nós vamos voltar de lá generais de batalha. E nós vamos sair para fazer uma mudança radical nesse estado. Você vai ser usado para isso. Eu vou ser usado, eu quero isso. Não sei se você quer, eu quero. Eu não aguento ver o diabo ganhando espaço num território que Deus já nos deu. Me revolta, irmão. É muita incompetência nossa. E nós temos que agir como somos competentes. Tem ensino, tem a palavra, tem o Espírito e a revelação. Vamos trabalhar dentro daquilo que Deus nos deu. Deus vai mudar a história da tua casa. Deus vai mudar a tua história. Você vai deixar de colecionar derrotas e vai começar não só vencendo batalhas, mas vai ocupar território. Vai ocupar território. Você vai chegar no lugar hostil e vai dizer: isto aqui está reivindicado para Jesus. Aqui vai ser o lugar do reino de Deus. Vai olhar para a tua finança ruim e vai dizer: aqui é lugar do reino de Deus. Minhas finanças estão debaixo dos princípios do reino. E eu não vou admitir que o diabo venha fazer um inferno na minha vida, tirando ou dando além da medida. Porque às vezes ele inferniza a vida da gente dando mais do que a gente merece. Tem gente que recebe mais do que pode administrar. E aí fica o inferno na vida da pessoa. Sabia?
Tem gente aí que está ganhando milhões por mês. Cada crise que tem, compra um carro de 1 milhão, uma casa de 2 milhões. Estava ouvindo isso aqui ontem. Jogador de futebol. Coitado. Não conhece Jesus? Deus dele é o dinheiro. Você está entendendo? Deus vai te dar a sabedoria. Porque essa é uma estratégia dos conquistadores. Tem que ter sabedoria. Alexandre o Grande viveu pouco. Mas o pouco tempo que viveu deixou ensino. E estratégias de guerra. E fundamentos de relacionamento e conquista sobrenaturais. Morreu com 20 e poucos anos. Mas foi um general. E Deus vai levantar aqui generais. Não como Alexandre o Grande, porque vamos ser mentoreados pelo Senhor dos Senhores, o grande dos grandes, o maior dos generais. E também não vamos viver pouco, não vamos viver muito. Para consolidar territórios e deixar gerações ali dentro que vão perpetuar o projeto de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quantos aqui sentem que precisam governar áreas da sua vida, da sua história, e que não estão sendo governadas por você? O inimigo tem conseguido levar vantagem. Você vence a batalha, mas está perdendo a guerra. Você gasta mais tempo expulsando o demônio do que consolidando o reino de Deus ali. Isso não é para você nem para mim. O demônio sabe que é um comando, ele tem que sair, não pode voltar mais, se nós ocuparmos o território. Jesus falou que uma casa onde o demônio sai, ela fica limpa e adornada, e se ninguém ocupar aquela casa, a Bíblia diz que ele volta. E não volta sozinho não. Ele volta potencialmente mais maligno. A Bíblia diz que ele volta com mais sede. Você não está aqui para andar na terra em progressão de base 7. Você está aqui para andar na terra na progressão do reino de Deus. Onde você chegar, a vontade de Deus vai se estabelecer. Não se impressione com as coisas que não estão funcionando. Não se impressione com os filhos que não estão no caminho. Não se impressione com o marido e a esposa que ainda não serve ao Senhor. Se deixe impressionar pelas verdades do reino. E as coisas do reino vão acontecer, porque a verdade não pode falhar. Então você vai entrar nos melhores dias da tua vida, porque você vai começar a ocupar territórios. Cada caminhada sua, cada pedaço que ficou para trás de você estará debaixo de governo, e não entregue as baratas. Você não é um homem, uma mulher inconsequente. Você não conquista para perder, você conquista para governar. Você está precisando de ver esse manto sobre a tua vida? Vem aqui na frente, nós vamos orar e encerrar. Sua vida está na mão de Deus. Jesus é o Senhor da sua vida. Senhor Jesus é o Senhor da sua história. O que aconteceu com Adão? Um dia ele não parou de ouvir Deus, não, porque todo dia ele ouvia Deus na viração do dia. Mas teve um dia que ele ouviu uma voz que não devia. Ele não abandonou Deus. Ele só inclinou o ouvido para ouvir o que não devia. E nessa hora, ele caiu. Não foi porque ele parou de ouvir Deus, foi porque ele ouviu quem não devia, junto com a voz de Deus. E aquilo caiu dentro de uma área da sua vida que satisfazia seus desejos. Não é porque você ouve Deus que pode ouvir qualquer coisa. Quem ouve o que não deve, perde território. Adão se deixou subjugar por Satanás. Quando obedeceu aos comandos dele, nessa hora, ele abriu mão do governo de Deus e se submeteu ao governo do diabo. Adão tinha tudo para fazer algo tremendo. Mulher, cala a boca, encosta aqui. Você, Satanás, sai do território de Deus. Esse território quem governa sou eu, teu lugar não é aqui, fora. E na viração do dia, quando Deus chegasse, ele dizia: pai, o negócio ficou complicado aqui. O diabo eu mandei embora, mas a mulher forçou quem fez, resolve.
E Deus ia saber o que tinha que fazer. Você não pode ouvir o que não convém. Não incline seus ouvidos para relatórios que vão de encontro aos teus interesses e às tuas preferências, quando você já tem uma palavra de Deus na tua direção. Que o diabo disse que ele podia comer daquilo que Deus falou para não comer. O diabo sempre vai nos fazer quebrar os limites da obediência. E quando eu quebro os limites da desobediência, eu saio do jugo de Deus na minha vida. Porque Deus não mentoria desobedientes. Eu vou repetir. Deus não mentoria desobedientes. Não adianta pedir direção para Deus se você é desobediente. Deus não perde tempo com quem não se submete. O amor dele continua o mesmo. A obra da cruz continua com o mesmo valor. Mas a mentoriação de Deus só acontece na vida de quem obedece. Então eu queria que agora você, na presença de Deus, se avaliasse. Que vozes você tem ouvido? Que mensagens têm chegado ao teu coração e que te fazem relativizar a verdade de Deus na sua vida? O que é que entrou na sua vida e que te fez questionar os propósitos de Deus para você? Adão foi tentado a desobedecer pelo paladar. Mas o diabo sabe trabalhar na vida de cada um de nós. Se você identificou, agora é hora de se arrepender. E para Deus dizer, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Que foi o que Adão não fez. Adão fez o que muitos de nós têm feito a vida inteira. Fugido do confronto libertador de Deus na nossa vida. O medo que sentimos é maior do que a graça de Deus na nossa direção. E a gente perde a oportunidade de mudar a história. Porque foge. Se esconde atrás dessas estruturas mundanas que o diabo colocou para a gente viver. Vai nas bibliotecas de Satanás e vai buscar os fundamentos que nos autorizam a continuar contra o projeto de Deus. E vai achar muita coisa, porque aquela biblioteca foi ele que preparou para a gente. Então é hora de se arrepender. É hora de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque nós sabemos que não há mudança de rotas se nós não formos à cruz nos quebrantarmos. É brincar com Deus, querer vida nova com pecado antigo. Existe isso. É hora de se humilhar, de se quebrantar, dizer, meu Deus, eu saí da tua presença sim, eu ouvi o que eu não devia ouvir, meus órgãos dos sentidos me levaram para lugares que eu não deveria ir, eu deixei de te obedecer neste quesito, porque a minha alma deu ouvidos aos meus sentimentos, à minha paixão, eu dei ouvidos a bocas que não tinham nada a ver contigo, que só foram usadas pelo inimigo para corromper os teus princípios em mim. Eu me arrependo agora em nome de Jesus e quero voltar, meu Deus, para o projeto original. Eu não quero vencer demônios e perder guerras. Eu não quero expulsar demônios e perder territórios. Eu quero entrar como um general estratégico que toma os territórios, ocupa, governa e muda a história. Eu quero ver minha vida mudada, meu Deus. Dissipa as trevas que há em mim primeiro. Implanta com limpeza o teu reino em mim. E depois a partir de mim, Senhor, muda a história da minha casa, do meu casamento. Me faz uma autoridade nesses lugares. Me faz uma autoridade, meu Deus, que governa segundo os teus princípios. Lá no meu trabalho, na minha célula, no meu ministério. Submissos a ti, meu Deus, obedientes ao teu propósito.
comprometidos com a implantação do reino e não com religiosidade. Nós somos igreja celular no modelo dos 12. Nossas conquistas não são só levar gente para o céu. Nós temos que consolidar os que salvamos. Nós temos que cuidar das almas que o Senhor está alcançando. Temos que cuidar uns dos outros, porque o nosso propósito não é só ir para o céu e implantar um reino. E nós não podemos ganhar uma alma e perder um território. Nós não somos inadimplentes. Não podemos ser omissos. Crente que não cumpre propósito é omisso. E a omissão nos leva para o inferno. Eu sou omisso quando eu particularmente não vivo o reino que Deus implantou em mim. E Deus quer mudar isso na nossa vida. Somos uma igreja que vai cumprir um propósito na terra. Nós não fomos plantados para continuarmos estéreis. Nós somos plantados para sermos fecundos, multiplicarmos e sujeitarmos, governarmos, ocuparmos territórios e atrairmos a glória de Deus para onde nós estivermos. Comece na sua terra, no lugar onde você está, a fazer proclamações de que o reino de Deus chegou. Uma das primeiras mensagens de Jesus foi: é chegado a vós o reino de Deus. Acabou o governo do diabo nesse lugar. Chegou aqui um homem e uma mulher de Deus. Chegou aqui um general de guerra. Chegou um estrategista do céu. Alguém que tem autoridade e vai viver a autoridade que tem. Alguém que não vai negociar princípios nem valores, mas vai fazer diferença onde está. Você será notável onde você estiver. Primeiro, tome posse da autoridade. Viva debaixo daquele que te deu autoridade. E comece a exercer governo onde você está. Sabe por que muitos de nós não governamos? Porque somos ingovernáveis. Não nos submetemos. Somos muito cheios de nós mesmos. E não há espaço para Jesus mover na nossa vida. Todo ingovernável não governa. Todo insubmisso não subjuga. E Deus quer que valentes na terra, governados por Ele, entrem nos territórios, desaloje o valente e tome o despojo, e habite a casa em que o valente está. Se você já identificou e se arrependeu, eu quero te abençoar agora. Levante suas mãos e comece a se ver como um general de guerra, que quando passa pela terra, os demônios se submetem a você, reconhecem que uma autoridade do céu está passando na terra. Alguém que ele não pode tocar, porque o manto de santidade que está na sua vida é a tua armadura que te protege e defende. Comece a se ver revestido da santidade de Deus. Você é nobre, então as vestimentas espirituais sobre a tua vida não podem ser pecado e fracasso. Tem que ser santidade, tem que ser óleo da unção. Comece a se ver ungido, uma ungida na terra. Alguém separado para exercer governo e autoridade. Comece a ver a sua casa transformando. Porque quando um general traça uma estratégia, ele já sabe o que ele quer conquistar. Você tem que saber o que você quer ver na tua casa, o que você quer ver no teu casamento, na tua família, o que você quer ver no seu trabalho, na sua célula, no seu ministério, na sua vizinhança, o que você quer ver. Essa é a tua conquista. Esse é o território que Deus vai te dar. Essa é a ocupação que Deus quer que você faça. Para isso Ele te capacita. Para isso Ele te levanta. Adão fez muita coisa errada quando rejeitou o governo de Deus. Mas uma coisa ele fazia certo. Todo dia ele estava em comunhão com Deus para aprender de Deus. Todo dia
Todo dia. Ele não aprendia com os anjos. Ele não aprendia com os arcanjos. Ele não aprendia com os querubins, serafins. Ele aprendia diretamente da boca de Deus. A minha vitória e a tua está em aprendermos diretamente da boca de Deus. Se aquilo que chega aos teus ouvidos, seja pela boca de quem for, se não saiu dos lábios de Deus, você não merece dar crédito. Não deve se mover por aquilo que Deus não disse. Não deve fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Esse é o problema de muitos generais. Decidem pela vontade e pela emoção. Sua alma não tem autoridade para te dar direção. Você decidiu que a tua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso, que Jesus é o teu caminho, e você só alcançará o êxito nele. Você está entendendo o que Deus está falando? Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. É uma tropa de generais, meu Deus. Aqui estão os estrategistas que o Senhor plantou na terra, homens e mulheres, cuja sabedoria do Senhor está sobre eles. O manto do Senhor está na vida deles. O favor do Senhor os alcançou, meu Deus. Não deixe que o diabo nem a alma deles diga mentira, diga alguma coisa contrária a isso. Eles são autoridades estabelecidas na terra. O nome deles está escrito no livro da vida. Então, meu Deus, eles têm autoridade sim. E o que vão fazer a partir de hoje é subjugar o inimigo e ocupar territórios. Faz da vida deles um marco de que o reino dos céus realmente está entre os homens. Faz da vida deles um sinal de que é sim possível reconquistar para Deus um território que o inimigo governava. Em nome de Jesus, eu os abençoo, meu Deus, com a unção dos conquistadores, não dos que vencem batalhas, mas dos que vencem as guerras, daqueles que entram e saem de lá com despojo e com a bandeira do reino fincada no território em que eles entraram. Homens e mulheres que guardam território e não dão acessos para o inimigo voltar. Meu Deus, abençoa a vida deles, abençoa o casamento deles, a família deles, o ministério deles, o trabalho deles, as células deles. Em nome de Jesus, por onde eles passarem, que os sinais claros e patentes do reino sejam percebidos pelas pessoas com que eles cruzarem. Eu os abençoo assim, profetizando um tempo sobrenatural de vitórias, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, quando veio à terra, Jesus, não só venceu o diabo, o Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor nos devolveu autoridade e nos restituiu para governo e domínio. Então aqui está um povo restituído, meu Deus, e que a tua palavra se cumpra na vida de cada um deles. Que as tuas tendas se alarguem onde eles estiverem, e que a pregação do evangelho pela boca dos teus filhos faça notório que o reino de Deus chegou entre os homens da terra, e que há uma boa nova de esperança e alegria: Jesus Cristo de Nazaré, o grande general. Pai, em nome de Jesus, sela sobre nós a tua bênção e a tua vitória. Não permita que o maligno roube nenhuma semente que o Senhor plantou em nossas vidas nessa noite. Que todas elas prosperem, germinem, cresçam e frutifiquem, e assim nós possamos, como homens e mulheres de Deus, ver a tua glória manifesta, não só na nossa vida, mas por onde nós passarmos e pelos territórios que o Senhor vai entregar para nós. Leva-nos para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus anjos guerreiros para nos guardarem no caminho de volta. Nos livra de ciladas, armadilhas e setas do maligno. E em nome de Jesus, amanhã nos desperte para uma semana cheia das vitórias do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém.